Maravilha. Agora, ah, na semestre anterior, quem estava comigo em IED vai lembrar que nós trabalhamos de forma bem breve sobre dogmática e epistemologia jurídica, né? A gente falou sobre a visão, a forma de trabalho da dogmática jurídica, da epistemologia jurídica, tal. E hoje a gente continua nesse mesmo, a gente retoma esse assunto, porque a teoria do direito é uma das disciplinas mais teóricas do direito. O nome meio que entrega essa parte. E aí a gente está com essa... tem que analisar o entendimento do direito, tem que analisar a compreensão do direito. E aí, com base nisso, a gente vai trabalhando esse conceito. Antes da gente entrar nesse conceito, a gente falou da dogmática já, né? Ainda no primeiro semestre, o conceito de dogmática. E tem um cara que postulou o conceito de dogmática jurídica de um modo mais específico ao direito, propriamente dito. Né? Dogmática, daí não seria nem dogmática jurídica, seria a dogmática do direito, que é Hans Kelsen. Hans Kelsen, na sua teoria pura do direito, ele postula uma tese em que ele cria, a gente já falou disso, a norma fundamental, e aí ele cria quase um sistema de pirâmide. O que seria esse sistema de pirâmide? Todo o trabalho da dogmática do direito seria em função dessa norma fundamental que está aqui em cima. Tá? Esse ponto aqui. Porque, ao sem ser um positivista, essa norma fundamental seria uma Constituição. Óbvio, depois vem, quando ele postula a teoria do ordenamento jurídico, a gente já estudou isso também, ele fala que essa norma fundamental não seria uma norma necessariamente positiva, mas sim uma norma de conceito geral e tal, sem muita... ele inclui o conceito de direito como um todo, já que o estudo da norma pura e simples não contemplaria completamente o funcionamento do direito. Isso a gente já viu. E o que seria essa dogmática do direito kelseniana? Né? Você não pode, ao estudar o direito, fugir desse conceito de norma fundamental. Então, de novo, a gente coloca... Agora faltou o quadro negro, hein? Quer dizer, ó, o velho é uma desgrama, né? O quadro branco. Você tem aqui, e dentro desse espaço aqui dentro, tá? É o direito. Aqui você tem a norma fundamental e você só pode abrir a partir dela. Tudo que tem aqui em volta não estaria como direito, não seria visto como direito. Porque ele estaria fora desse, digamos, desse teto, usando uma palavra bem bonita, da égide da norma fundamental. Dentro dessa pirâmide, desse guarda-chuvão, digamos assim, que a gente pensa. E aí, dogma, né, dogmática a gente já aprendeu, resumidamente, só para a gente voltar, dogmática é uma forma de estudo, né, que vem de um ensino mais restrito, de um pensamento mais restrito, né, e que ele analisa a partir de conceitos pré-estabelecidos, conceitos que são imutáveis, premissas que não podem ser alteradas. A dogmática jurídica é, né, à luz desses preceitos já pré-concebidos, né, dessa verdade imutável sem amplitude. E qual que é a grande crítica que se faz ao entendimento dogmático? Justamente uma incapacidade de se entender o direito como um fenômeno social amplo, fenômeno social que atinja várias camadas da sociedade, que atinja vários aspectos do pensamento humano. Se a gente for se pautar só na dogmática jurídica, e aí, assim, aqui a gente tem que fazer uma ponderação.
quando a gente está falando em dogmática jurídica e essas críticas, a gente está falando, quando se trata do Brasil, a gente está falando no estudo do direito, na teoria do direito, na ciência do direito. Por quê? Por que a gente está falando nesse aspecto? Porque o Brasil, pela sua construção positivista, tá? Positivista no sentido de direito positivo, tá? Não da filosofia. Quando a gente fala de direito positivo no Brasil, a gente tem algumas restrições muito grandes para fazer uma análise mais ampla do direito na hora de aplicar isso na prática. Estou falando tudo isso, mas para vocês entenderem de uma forma bem clara, a gente não pode fugir daquilo que está em lei. O magistrado, ele não pode criar leis, ele não pode, assim, resolver. Não, vou discutir aqui, vou criar pensar de uma forma diferente. Vocês querem um exemplo? Vocês lembram daquele caso que aconteceu, acho que em 2018, 2017, não sei, daquele cara que se masturbou e ejaculou em cima de uma mulher no ônibus, no Rio de Janeiro? Acho que no Rio, em Minas, não sei, agora não lembro. Vocês lembram desse caso? Então, pois é, esse caso foi bastante emblemático para todo mundo, da sociedade, porque causou um constrangimento absurdo para todo mundo, né? Foi de uma horrível. Mas ele não estava fazendo nada flagrantemente ilegal. Curioso, né? Estranho, mas é verdade. Por quê? Porque ele não estava fazendo nada flagrantemente ilegal. Porque, em essência, a lei penal, ela não admite interpretações analógicas ou extensivas. Ele vai interpretar, ele vai analisar aquilo que está previsto. Acho que eu já até comentei isso aqui, mas só para relembrar, vocês vão aprender isso em direito penal, acho que vocês têm penal 1, próximo semestre, salvo engano, e vocês vão aprender que a teoria do crime é composta basicamente por 3 elementos. O fato tem que ser antijurídico, culpável, típico, antijurídico e culpável. Esquecendo do que eu estou falando. O que é o fato? Vou deixar os dois para a professora de direito penal ensinar. Tá? Mas o que é o fato típico? Ele está previsto como um tipo penal. Está previsto na lei, em alguma legislação criminal. Se não está lá na lei, dizendo que é crime, então não é crime. Simples assim. Sei lá, começar a descobrir que a minha samambaia tem efeitos psicotrópicos. Mas não está escrito que é proibido fumar samambaia. Posso fumar, aí amanhã resolvem de proibir fumar minha samambaia. Ah, beleza. Mas o que eu fumei hoje não conta. Tá? Então é mais ou menos essa lógica. E aí, nesse caso, aí vai depender de qualquer um, mas eu pessoalmente acho que nenhum legislador imaginou, na sua maior criatividade absurda e surreal, que uma pessoa poderia, num transporte público, se masturbar e ejacular em cima de outra pessoa. É ridículo pensar nesse tipo de conduta. Quem faria isso? Quem seria louco? A gente achou um que faz. Tem muita coisa que a gente achou que não seria capaz e que a gente está descobrindo que tem gente que é capaz. Mas, enfim. E aí, nesse caso especificamente, tentaram enquadrar ele no crime de estupro, não deu certo. Tentaram enquadrar, na verdade não foi nem estupro, né? Já era estupro, já tinha feito a reforma. Teve gente que veio falar eu adoro isso, gente de advogado de Facebook vindo falar de enquadrar ele como atentado violento ao pudor, que, para informação de vocês, é um crime que não existe mais, ele existiu até 2009, e, na verdade, ele era um estupro. Tá? Só para constar, até 2009 existiam 2 crimes, era o estupro, 213, e o atentado violento ao pudor, 214, em que o estupro era o homem constranger a mulher, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou seja, o sexo vaginal.
Qualquer outra situação em que uma pessoa forçava a outra a praticar sexo era considerado atentado violento ao pudor. Então, um homem com outro homem, uma mulher com um homem, uma mulher com outra mulher, sexo anal, sexo oral, masturbação, introdução de corpos estranhos, cabo de vassoura, que já aconteceu, coisa absurda. Tudo isso enquadrava em atentado violento ao pudor. O estupro era bem restritivo e o atentado violento ao pudor ele era amplo. Era um chamado crime residual. Beleza, ótimo. Mas era um crime em que a vítima precisava, né? Ah, tá. Só para terminar, em 2009 teve uma reforma dessa parte do Código Penal. Inclusive, algumas mudanças foram até interessantes, né? Era crime contra os costumes, passou a ser crime contra a dignidade sexual, fez algumas alterações. E no caso do estupro, ele absorveu todo tipo. Hoje, qualquer tipo de crime de natureza sexual em que haja um ato sexual propriamente dito, vai se enquadrar em estupro. Então, no caso, não era estupro, porque, na verdade, no crime de estupro, a vítima tem que participar do ato sexual. Caso ela não participe, ela está sentadinha quietinha. Ela foi uma vítima que não participou. Ela foi uma vítima... Eu tenho um nome para isso, mas eu agora esqueci. Também falaram em assédio sexual. Não é assédio sexual, porque daí tem que ter uma relação de hierarquia. Uma série de tipos penais que tentaram encaixar, não dava nenhum. Resultado, o cara acabou saindo com um crime menor, que nem é crime, na verdade, é uma contravenção, né, de atentado ao pudor, não por ejacular na mulher, mas por estar praticando atos libidinosos em público, que é proibido também, tá? Se masturbar em qualquer lugar público é errado. E aí, mas não atingia nem perto daquilo que foi o constrangimento daquela vítima. Resultado, né? Então ela saiu de lá meio chateada porque não ia virar em nada, uma coisa mínima. Aí criaram um tipo penal. Criaram que agora é importunação sexual, que é assemelhado ao estupro. Ele lembra um pouco o estupro, mas a vítima ela não precisa participar do ato. Pode ser acho que se não for enganado, vítima espectadora. Ela não participa do ato, só está ali. Mas por que eu estou falando tudo isso? Quando a gente estuda a questão da aplicação da lei, no caso concreto, a questão da dogmática do direito ela é essencial. Essa questão da dogmática kelseniana. Kelsen fala assim, não, você precisa ter uma interpretação restritiva. E aí a gente volta para aquele conceito básico, direito público, direito privado. Eu falei com vocês sobre isso? Acho que não. No qual, se eu não falei, vamos falar agora. No qual, no direito privado, tudo que não é proibido é permitido. Mas tem que ter a proibição expressa para que haja interpretação jurídica, um enquadramento dentro do fato jurídico. E no direito público, diferentemente, tudo que não é permitido é proibido. Então, se não está claramente permitido, e por mais que se possa interpretar analogicamente direito, em algumas situações, isso é muito específico também. Você não pode... A analogia ela tem que ser muito similar, ela tem que ser próxima do fato concreto, do fato que você quer. E isso só vale fora do espectro criminal. Então, quando você analisa o direito na sua aplicação prática, o direito enquanto lei, lembra que a gente entendeu lá no comecinho do semestre passado, a gente falou sobre as acepções do direito. O direito enquanto lei, a interpretação dogmática dele é necessária por uma questão de positivação da legislação brasileira. Isso muda na common law. A common law ela permite uma interpretação mais ampla, menos restritiva, fora dessa dogmática do direito da aplicação. E aí ela permite a magistrados, a advogados, a todo mundo uma interpretação muito mais ampla.
Tá? Por quê? Porque você não tem necessariamente uma lei que limite todo mundo ao trabalho. Então, é importante a gente pensar nesses dois aspectos, né? E a dogmática, ela vem nesse conceito mesmo. Aí a dogmática jurídica, o entendimento do direito, ele vem nesse sentido, do entendimento do direito, do estudo do direito, de uma forma mais restrita, baseado especificamente na análise. Seriam não é preceitos, como é que é o nome? Pressupostos da lógica. Tá? Quando você tem a lógica você tem pressuposto A, pressuposto B, resultado esperado. Então, por exemplo, vamos pensar, para a gente entender aonde é que sai a epistemologia. Né? Todos os alunos de direito de Diamantino são inteligentes. Pressuposto 1, pressuposto geral. A Nayara é aluna de direito de Diamantino. Pressuposto 2, o pressuposto menor, restringe a um campo menor. Conclusão lógica, a Nayara é inteligente. Ponto. Qual que é o problema desse tipo de interpretação? Nesse tipo de interpretação, que é a interpretação dogmática, se você tem o pressuposto errado, você não consegue discutir, você não consegue contra-argumentar. Isso porque a lógica ela vai decorrer exclusivamente do resultado dos pressupostos. Você não tem como discutir. Esse pressuposto, que é pré-estabelecido, né, eu não tenho como dizer, por exemplo, que a Nayara é um gênio, porque o pressuposto estabelece que os alunos do curso de Direito de Diamantino são inteligentes. Bom, eu não abro margem para discussão. Eu não abro uma margem para uma interpretação lógica, uma interpretação extensiva. É assim que funciona a dogmática religiosa, por exemplo. É assim que funciona a matemática, é assim que funciona uma série de argumentos, né? E muitas vezes a gente acaba partindo desses pressupostos que são limitadores, né? A gente está vendo aí, o Lula é ladrão. Qualquer um que tira o Lula é bom. O Bolsonaro tira o Lula, ele é bom. É bom? Não. Nem todo mundo que tirou o Lula é bom. O Lula é ladrão? Pode ser. Mas agora só tem um? Você está entendendo aonde que a gente vai chegando? Você vai afunilando de uma forma que você não permite argumento. Da mesma toada. Bolsonaro é presidente ruim. Qualquer presidente no lugar do Bolsonaro vai ser um presidente bom. O Lula, ganhando a eleição, vai ser um presidente bom. Vai, não sei. Bom, não sei. Porque eu não abri a possibilidade de dizer assim que a gente tem que pensar em quem seria um presidente bom. Eu não abri a possibilidade de dizer que o Bolsonaro é bom. Eu fui focado. Eu não abri a possibilidade de discussão. Eu parti de um pressuposto que não permite contra-argumentação. E aí que está o problema da dogmática. Aí que está o problema da interpretação dogmática. Porque a dogmática não te permite sair desse pressuposto. Quando isso se aplica ao direito, a gente tem um problema sério. Porque o direito, eu já disse inúmeras vezes, e vou repetir, eu acho que enquanto eu estiver trabalhando com vocês, o direito é o espelho da sociedade. A sociedade é mutável, a sociedade não admite pressupostos estabelecidos porque ela está em constante alteração. Ela está em constante mudança. Sei lá, 20 anos atrás, tá? Qualquer mulher que não gostasse de homem era sapatão. E qualquer homem que não gostasse de mulher era viado. Tá? Ponto. Era o que se falava. Aí, isso
uns 20 anos atrás. Aí, 10 anos atrás, a gente começou a entender que orientação sexual não é doença, é uma orientação sexual diversa daquela que é considerada normal. A gente conseguiu entender que existem várias questões, conseguiu entender que existem conceitos diferenciados, existem uma comunidade muito maior do que aquela que se apresentava alguns anos atrás. E que os termos sapatão e viado eram termos pejorativos, eram termos que não correspondiam. Beleza. Hoje, isso foi evoluindo e a própria comunidade LGBTQIA+, já assume os termos sapatão e viado. Né? Então, é muito comum você achar influenciadores digitais, pessoas aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, falando, eu sou viado, ele é viado. E aí, a conotação pejorativa acaba perdendo força. Tá? Então, maravilhas. A Caixa me mandando recados. Adoro quando a Caixa começa a mandar recado de número que não é. Então, o que acontece? Existe uma modificação, existe uma mudança. Há alguns anos atrás, as pessoas de cor, que se falava, eram pretos. E aí isso, de repente, se tornou ofensivo. Preto é negro. Eu vi isso acontecer, eu vi essa transição do preto para o negro. E agora eu estou vendo a transição do negro para o preto de novo. Porque agora já se entende que negro é raça. Mas negro, né, mas não existe raça negra ou raça branca, existe raça humana. Então, sim, o que diferencia é a cor. Então, é branco e preto. Então, tá vendo como há uma ressignificação de termos, de conceitos, de posturas? Como é que a gente trabalha com uma análise fechada disso, um estudo fechado disso, em todos os aspectos? Tá? Só seguindo em diante, a gente tem o conceito de epistemologia. A gente já falou desse conceito de epistemologia antes, né? A epistemologia que vem, que é o estudo do conhecimento, do grego, né? Episteme, conhecimento, logia é o estudo. Né? Então, é um estudo mais amplo, que ele não se preocupa com os pressupostos e nem com resultados. Tá? Vou falar para vocês. Eu tive um problema muito sério quando comecei a entender epistemologia. E depois, quando eu levei isso para o mestrado, porque a gente do direito costuma ter resultado, gostar de resultado. Tem que ter um desfecho. É um processo. Mas a gente aprende isso na faculdade, isso é muito natural para a prática do direito. Não dá para você dizer assim, né, vamos fazer uma análise do caso e fica na análise. Né? A gente quer uma solução, a gente quer. O juiz vai ter que dar uma sentença, vai ter que dizer: fulano está certo, Beltrano está errado. Ou estão os dois errados, ou estão os dois certos. Né? Cada um na sua medida, e por aí vai. A gente quer uma solução, a gente aprende isso. Mas quando a gente começa a estudar teoria do conhecimento, né, epistemologia, a gente começa a entender que, às vezes, a análise pela análise, ela é suficiente. Você não precisa dar um resultado, você não precisa dar um encerramento. E eu suei muito no meu mestrado, porque eu fiz um mestrado no campo da análise do discurso, em que você não tem resultado, você não tem. Você vai fazendo, vai falando, é assim, assim, assim. E aí não tem um final, tipo, tem que fazer assim, tem que ser assado, não. Eu só analisa e dane, não fala certo e errado, não fala nada. Para mim conseguir entender que seria esse o final da minha dissertação, deu um trabalhinho. Eu vou passar aqui a minha experiência para vocês. Às vezes, né, o conhecimento, pelo conhecimento, ele é suficiente. Sem uma aplicação prática, sem uma lógica,
a ser utilizada. E isso é epistemologia. Tá? Você vai encontrar entendimento. Você vai encontrar. Pode gerar um resultado? Claro que pode. A análise epistemológica, ela pode gerar resultado, como pode não gerar resultado, mas só uma análise, só a compreensão, só um entendimento. A gente tem que, como operador do direito, que vocês vão ser, como advogados, promotores, juízes, delegados, o que é que seja, no seu campo prático, é normal, natural e completamente aceitável vocês buscarem um resultado, tá? Uma definição. Você falar assim, não, eu quero assim, assado, tá? Natural. Mas, enquanto estudiosos do direito, eu espero também que vocês sejam, essa ideia da formação acadêmica, que se fosse para vocês copiar e colar peça, né, e ficar enchendo uma folha de papel, né, com um monte de jurisprudência e um monte de doutrina que vocês não entendem nada, vocês podiam estar fazendo um curso de tecnólogo em ciências jurídicas que estão querendo criar, ou uma dessas varejões do ensino qualquer por aí. Tá? Não é mate. Estão numa universidade de alto nível. Então, espera-se que vocês sejam também alunos de alto nível, como vocês já me provaram ser capazes. Tá? Semestre passado. Tá? E aí, o que a gente tem dentro da epistemologia? Epistemologia ela vai embarcar no estudo pelo estudo, uma reflexão ampla que vai analisar todos os fatores e vai, acima de tudo, partir sem nenhum pressuposto lógico pré-existente. Tá? Você vai partir do zero, literalmente, e tentando entender aonde é que vocês podem chegar. Essa é a lógica da coisa. E a epistemologia jurídica está nesse mesmo sentido, a gente já falou sobre ela também. Ela vai trabalhar a forma como cada um vai se relacionar com o direito, com a sociedade, uma forma como eles vão responder, vão entender. E o entendimento epistemológico do direito, ele é essencial para que a gente tenha uma... O que a gente pode falar aqui? Que a gente tenha um conceito, né, mais humanístico, uma visão holística da sociedade e do julgamento jurídico. Você poder analisar quais são as condições, né, quais são as situações. Eu lembro de um caso, e eu vou colocar aqui para vocês, que aconteceu aqui em Comodoro mesmo. E foi bastante interessante. Tá? E até hoje, para ser bem honesto, eu não sei se eu concordo ou não com a sentença. Sincero, não concordou e recorreu. E depois eu não fui olhar para saber qual foi o resultado, sinceramente, tá? Foi mal aí, para dar o resultado do recurso para você. Eu posso dar a sentença de primeira instância. Era um caso de estupro, com violência presumida, de uma menina de 13 para 14 anos, uma coisa assim. Só que, assim, na hora que começou a entender, né, essa menina namorava um rapaz mais velho, maior de 18 anos, que morava ali perto. E normalmente mãe sabia, todo mundo sabia e tal. Só tinha a mãe e o irmão mais novo. E aí ele queria casar com ela. Estava disposto a isso. Estava só esperando ela fazer 16 anos para eles casarem. E supostamente, um belo dia, a mãe tinha saído. Durante o dia, ela foi na casa dele, trancou eles dois no quarto, ela no quarto, e literalmente subiu em cima dele. E aí, para tentar ter a relação sexual.
ela já não era virgem, tá? Seria, né, a questão, ela já tinha experiência sexual, não que isso valide qualquer conduta, tá? Deixar bem claro, mas ela já tinha uma experiência sexual e ele não queria. Ele ficou nervoso a ponto de não conseguir. Aí saíram, tá? Aí à noite ela foi de novo, de frouxo, de piado, depois, e aí finalmente tiveram relação sexual uma vez e alguns dias depois também tiveram relação sexual. Não consta nos autos, ninguém falou nada, mas ao que tudo indica, a mãe sabia disso aí, tá? Depois que eles tiveram esse percurso sexual, ele chegou para conversar com a mãe, com a sogra dele, com a mãe da menina, para casarem. Já que estão fazendo tudo mesmo, quer casar. Lá, ir para casa dele e tal. Right? E foi quando, isso consta no processo, tá? Foi quando a mãe dela, sogra dele, teria dito que estava na hora dele parar de brincar com criança e começar a ficar com mulher de verdade. E partiu para cima dele. E aí ele não quis. Morreu. Literalmente. Morreu. Nessa parte, todo mundo concorda. Inclusive o filho mais novo estava lá na casa. Né? A menina não estava, a vítima do estupro não estava. Estava a mãe, o filho mais novo, o irmão mais novo da menina, e o réu. Ele literalmente correu para casa dele. Depois disso, a mãe foi lá e denunciou ele por estupro com violência presumida na delegacia. Chegou a ser preso, depois conseguiu habeas corpus, saiu e tal. Beleza. Quando foi a audiência de instrução de julgamento, a menina já nem estava. E depois disso eles terminaram, né? Esse rolo. Eles terminaram, ela foi embora para Curitiba. E aí ela já estava, inclusive, casada com um cara lá, com um filho, ainda menor de idade. Já estava casada com um filho. E ela confirmou toda essa história. Tá? Confirmou que foi ela que quis e tal. E aí o juiz, se fosse para interpretar de forma literal a lei, né, de forma dogmática, não tinha o que discutir. A lei está lá, está muito claro. Manter conjunção carnal com menina menor de 14 anos é estupro por violência presumida. É estupro. 6 a 13 anos de cadeia. Nossa, sim. Tem que discutir. Acabou. O juiz interpretou de uma forma diferenciada, de uma forma mais sociológica, entendeu que apesar dela ter menos de 14 anos, ela foi quem buscou a conduta sexual, ele tentou evitar, ele tentou mitigar os efeitos disso ao buscar o casamento, toda uma conversa. E aí, acabou por inocentar esse cara. Aí que eu falo, você tá certo ter feito isso? Ou tá errado? Pergunto a vocês. Eu vou dizer para vocês, não tenho a menor ideia. Não sei. Não sei, porque assim, de um lado, a gente sabe que o Código Penal da década de 40, algumas reformas que vieram por aí. Mas, né, o povo de 12, 13, 14 anos de hoje em dia não é mais o mesmo povo de 12, 13, 14 anos de 10, 15 anos atrás. Tá? A verdade é essa. Pode fugir dessa realidade. Por outro lado, né, apesar deles terem mais acesso à informação, quer dizer que eles estão formados. Vai fazer 13 anos, é um bobinho, né? Não é assim, não é algo que eu posso dizer que ele é maduro. Então, ele tem muito mais acesso à informação do que eu tinha na idade dele. Mas daí a dizer que ele é maduro, eu não sei. Sinceramente, não sei. Vou deixar para vocês pensarem o que vocês acham. Mas, do ponto de vista da ciência jurídica, né, que é o nosso objeto de estudo aqui, que ele adotou um entendimento menos dogmático e mais epistemológico do direito, onde ele trabalha com todo o conceito, não com a lei propriamente dita,
unicamente, isso foi. Tá? Isso cabe uma análise bem interessante sobre esse aspecto. Tá? E aí, o conhecimento, né, o conhecimento epistemológico, né, o estudo epistemológico, ele trabalha, né, com base em uma linearidade, uma continuidade do saber. Então, você pode... a ideia, mais ou menos, seria o seguinte, né, a epistemologia, apesar dela trabalhar com um conceito amplo, ela trabalha também com uma sequência. Então, o estudo ele vai até um ponto, e a partir desse ponto, todo mundo tem que meio que ir junto. E aí vem um cara, chamado Bachelard, na verdade, dois caras, mas o Bachelard foi o principal. Foi o Eugene Bachelard e o... Eu esqueci, eu só sei o nome dele. Vou descobrir agora o nome completo, tinha esquecido. Mas o Bachelard é o principal desses estudiosos. Ele fala assim, gente, por que a gente tem discutir, né, necessariamente, por que a gente Gastão Bachelard e Thomas, tá? Por que a gente precisa necessariamente, obrigatoriamente, entender a ciência de uma forma linear, de uma forma contínua, né? E aí o Thomas Kuhn, ele Thomas Kuhn, mas principalmente o Bachelard, ele vem e postula a teoria da ruptura epistemológica. Você vem e corta. Assim, não tem nada. Eu vou começar a olhar de um outro prisma, de um outro ângulo, de uma outra ideia. Eu vou, ao invés de ser um passo seguidor, né, chegando para frente, igual aquela filha indiana, o Bachelard ele postula o seguinte: vamos sair disso, quebrar essa lógica, vamos fugir da normalidade, vamos fugir de uma linearidade. Por que isso? Só porque ele não queria continuar? Não. Né? Na verdade, a ideia é justamente entender a sociedade e as ciências humanas e sociais, assim como as ciências naturais, a partir de perspectivas diferenciadas, a partir de ideias novas, a partir de uma visão nova. E a partir dessa visão nova, chegar em resultados ou análises que podem ser iguais ou contrárias, ou similares, ou parecidas com as que já tem. A ideia é abrir sempre por outro ângulo. A ideia é sempre olhar por outra perspectiva. Vocês já assistiram Big Hero 6? A animação? Então, vocês lembram quando o Tadashi pega o Hiro e pendura ele de ponta cabeça? Para enxergar sobre outra, fazer uma outra análise, uma outra perspectiva. A gente tem um condão natural de se manter dentro de uma linearidade. O ser humano, ele busca o conforto e a acomodação. Naturalmente, isso não é defeito de ninguém. Isso faz parte da sociedade. Inclusive, o Bill Gates já falou uma vez. Toda vez que eu tenho um problema grave, mais difícil, mais complexo, eu procuro alguém preguiçoso para resolver. E a tendência é que ele resolva da forma mais simples e econômica possível. Da forma mais fácil possível. Porque a tendência é que a gente consiga fazer o máximo de trabalho com o mínimo de esforço. Toda a evolução da sociedade é baseada nesse conceito.
máximo de produção com o mínimo esforço. Então, foi a partir do homem de Neandertal, quando ele começa a perceber que você pode fazer rebanhos, né? Ao invés de caçar toda vez e sair e andar não sei quanto, você prende e começa a criar, e aí você tem perto de casa toda vez para bater, muito mais fácil do que ficar saindo em longas caçadas, até tudo que a gente vivencia hoje, as várias revoluções industriais que o mundo já passou, agora a revolução eletrônica da internet, quer dizer, pensa, sei lá, eu sou pré-internet, né? Eu sou do tempo que não havia internet, eu sou pré-celular também. Não sei se algum aqui de vocês já viveu o mundo sem smartphone, ou sem celulares em geral, mas eu sou do tempo que a gente tinha agenda telefônica. A gente tinha listona, e todo mundo em casa tinha sua agendinha. E se eu quero o telefone de alguém, eu tenho, por obrigação, pegar a minha agendinha, a minha caneta, a minha mão e escrever. Né? É obrigatório. Se eu quisesse um livro, se eu quisesse fazer um trabalho, se eu quiser alguma coisa, eu tinha 3 opções. Ou ser rico e ter a Barça em casa, coisa que eu não era e eu não tinha. Ser amigo de alguém rico que tinha uma Barça em casa, preferência morasse perto, que eu também não tinha nenhum amigo rico. Ou pegar o seu meio de locomoção, que em geral era, como você não é rico, então você vai andar ou de bicicleta ou a pé ou de ônibus. Eu era de bicicleta e ia até a biblioteca da escola ou a biblioteca municipal consultar a Barça que eles tinham lá. Hoje em dia eu não preciso de nada disso, eu pego este aparelho maravilhoso, miraculoso que tem no meu bolso, eu saco ele. Hoje você não precisa mais nem, como é que fala, digitar. Eu viro e falo assim, ok, Google, vai aparecer o meu assistente. Ok, Google. E você fala. Eu não dou conta até hoje de trabalhar com esse negócio, mas tem gente que só faz. Você está fazendo uma coisa, você quer saber outra, uma receita. E metade do tempo a gente passa no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Mais da metade do tempo. A gente tem uma ferramenta incrível que não usa. São as evoluções. A tendência é que a gente realmente se acomode cada vez mais. A tendência é que a gente... Por que o ser humano cria telas cada vez maiores de televisão, com sistemas de som cada vez melhores, com home theaters e não sei o que. É para você poder ter sua sala de cinema sem ter que ir ao cinema, tem que sair de casa. Né? E por aí vai. Então, o ser humano ele é baseado na preguiça. O ser humano é uma criatura preguiçosa. Você pode dizer, mas não sou preguiçoso. Você, indivíduo, pode até não ser. Mas você, como parte de uma raça, que é a raça humana, é preguiçoso. Tá? Porque, tirando os Mormons e o Rodrigo Hilbert, tá? Ninguém vai plantar sua própria comida. Você vai no mercado e compra. Tá? Ninguém, só o Rodrigo Hilbert que vai pedir a mãe em casamento e constrói a capela. Só fora ele, mas ninguém faz esse tipo de coisa. E ele só faz isso porque ele já é rico, tá? Se ele tivesse que trabalhar para fazer isso, ele não dava conta. Já falei isso aqui uma vez, no semestre passado. Então, a verdade é que a gente baseia a nossa estrutura em preguiça. E aí, quando a gente baseia a nossa análise, nossa análise de conhecimento, é em preguiça mesmo. Tá? Por exemplo, eu briguei horrores com a minha filha mais velha da história da pandemia. Porque ela falou que tinha assistido, não sei na onde, que o vírus da Covid era fabricado na China, era uma tentativa de uma arma química e biológica. Eu falei, para de ser otária. Para de ser besta. Fala bobagem. Tá? Tem nada a ver com isso. Tem um relatório de 257 páginas
da OMS dizendo que não tem nada a ver, 127 pessoas assinaram, 2.500 páginas do relatório da OMS, que diz que não, que foi se tiver acontecido um acidente de laboratório, mas é mais provável que nem isso, que ele tenha realmente surgido de forma natural, tá? Lá no mercado chinês. O relatório tem 127 assinaturas de especialistas. Beleza. Ótimo. Pois é, eu li o relatório? Claro que não. Eu só vi numa fonte confiável que tinha um relatório. Só isso. Claro. E morreu nisso também, não vi mais nada. Estou brigando com a minha filha, com a Crismar. Aí, esses dias não, já tem uns 2 meses isso, né? Tive que juntar, ficar meu rabinho entre as pernas e ir lá falar com ela. Desculpas, por quê? Porque foi apurado que o tal do relatório de 2.500 páginas tinha de tudo, um monte de bobagem. E dos 127 cientistas que assinaram, só 2 leram e escreveram o relatório. Os outros 125 assinaram foi na confiança. Tá? Tipo a mulher que assina os troços sem ler, igualzinho. Ah, porque o cara era fodão, o cara era isso, o cara era aquilo. Simplesmente foram lá e confiaram no trabalho do cara e assinaram. Tá? E esse cara, ele é presidente de uma fundação que fornece verbas, e um dos parceiros é justamente a tal da doutora Morcego, que é acusada de ter vazado, ter manipulado o Covid e que acabou vazando. Ou seja, ao que tudo indica, né, segundo as últimas apurações, ele não tem nada certeza, né, não dá nenhuma, cravar nenhuma, mas não foi nada de mercado, de perto, carne estranha, não. O negócio é de laboratório mesmo, é um vírus que até então ficava nos animais e que eles estavam tentando manipular geneticamente e que acabou fugindo, escapando do laboratório num acidente, tá? Não foi, não existe nenhum, nada, de nem dos mais conspiradores. Não existe nenhuma informação de que a China teria que soltar propositalmente. Até porque ninguém solta um vírus mortal dessa envergadura propositalmente sem já ter a vacina. A verdade é essa. Se tivesse surgido uma vacina uns 3 meses depois, aí o troço ia ficar feio. Tá? Aí ia ser diferente. Mas eles não tinham vacina, não tinha nada. Então, foi um acidente de laboratório com um vírus que eles não sabiam controlar até algo que tudo indica. Mas por que eu estou falando tudo isso? Estou dando essa volta, preguiça e tal. Justamente porque a ruptura epistemológica é uma quebra nessa acomodação. É o momento em que a gente chega e fala assim, olha, temos que mudar de rumo. Temos que mudar a nossa forma de enxergar o mundo. Precisa mudar a nossa maneira de pensar. A gente precisa dar trabalho enxergar de outra forma. Tá? Porque a pessoa que faça pesquisa de forma e que utilize o princípio da ruptura epistemológica de Bachelard sabe. Althusser usou isso quando foi postular o conceito de aparelho ideológico do Estado. Né? Althusser fala que o Estado e seus aparelhos só tem sentido do ponto de vista da luta de classes, enquanto aparelho de luta de classes mantenedor da opressão da classe, das condições de exploração e sua reprodução. Enquanto que o Marx postula que o Estado é necessário dentro de um Estado comunista para a manutenção e daí uma classe operária no controle do Estado, Althusser entende de forma diferente, entende pelo conceito de luta de classes. E nesse conceito de luta de classes não cabe o Estado, porque a partir do momento em que uma classe assume essa postura de Estado, ela utiliza dos seus aparelhos para a opressão e a manutenção de uma classe em desfavorecimento. E aí volta a luta de classes. Pode ser uma classe operária VIP, uma classe operária pobre, aí são luta de classes. Ainda existe. Então, a partir do momento em que você enxerga de uma forma diferente daquilo que foi visto, do que foi pensado, né? A gente tem essa ruptura, essa mudança. E por que ela
vai mudando? Justamente porque a visão de mundo é diferente. O Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels, onde é postulado o conceito de comunismo, é de 1848. Nós temos 150, 170 anos. 100 e, Althusser dos 90, 140 anos depois, Althusser enxerga o conceito de classe, o conceito de ditadura do proletariado, tudo isso de uma forma diferenciada. Né? O poder só vai existir se houver oprimidos e opressores, se houver subordinados e quem manda. Tá? E Althusser desconstrói todo o conceito de socialismo nesse entendimento dele sobre o comunismo, apesar de ser comunista, Althusser, isso fica bem claro, ele disse isso várias vezes, mas ele desconstrói, ele deixa claro que não cabe o socialismo no mundo, justamente porque não existe forma da sociedade evoluir sem que haja esse conflito, sem que haja essa luta de classes. Socialmente, a sociedade só evolui se houver uma luta de classes, se houver uma disputa, justamente para quebrar aquele paradigma da continuidade, para fazer a ruptura epistemológica, para quebrar um conceito que, por mais que não seja postulado pré-existente, mas é um conceito que é pré-concebido, já que é baseado numa estrutura de pensar anterior. Tá? Isso aqui a gente vai falando um pouco mais de Althusser, não tem porquê. E aí a gente cai na teoria geral do garantismo. Né? O que é o garantismo? É a gente entender, quem postula isso é o Bobbio, quando ele fala da teoria da norma, do ordenamento jurídico, perdão. É possível a gente entender o direito de uma forma nova, de uma forma diferente, sem, contudo, quebrar a segurança jurídica. E um dos principais teóricos da teoria do garantismo é o Luigi Ferrajoli. E o Luigi Ferrajoli foi aluno do Bobbio. Então ele pega o Bobbio e as palavras, quando o Bobbio trabalha com a teoria do ordenamento jurídico, em que ele traz o conceito de norma fundamental, mas não a lei, não a Constituição, mas sim uma norma geral de conduta que vai ser aplicada a tudo. Não sei se vocês vão lembrar quando a gente estudou teoria do ordenamento jurídico. É uma norma geral universal que dá um sentido de unidade na sociedade. Daí a gente entendeu os princípios do Ferrajoli. Não sei se vocês vão lembrar disso. Quem lembra, quem não lembra, busca aí nas apostilas antigas, tá? Então, qual que é a ideia de Ferrajoli? Há que se fazer uma análise epistemológica, há que se discutir o direito sob várias perspectivas, sem, contudo, abrir mão de uma segurança jurídica que deve ser implementada e que deve ser obrigatoriamente colocado e postulado para que o direito não se torne o arbítrio descontrolado na mão de meia dúzia de poderosos. A ideia é que, por mais que haja um entendimento diferenciado, por mais que haja um entendimento, uma análise, é necessário que haja também uma garantia social, uma garantia estrutural do direito, para que justamente não haja, como ele fala, o exercício arbitrário do poder. Não se permite, no Estado democrático de direito, que a interpretação aberta e leviana do direito possa ser
compreendida de forma a descumprir normas básicas de sociedade. E aqui eu não tenho como não fazer um comentário sobre o nosso querido presidente da República, Jair Bolsonaro, que parece que está... Parece não, com certeza ele não leu o Ferrajó, ele não entende nada de teoria garantista, me surpreende que ninguém no governo dele lembre ele desse detalhe. Então, quando ele coloca meu exército, quando ele fala que vai dar o golpe, quando ele fala que vai, se o voto não for impresso, não vai ter eleição no ano que vem, ele está justamente fugindo. E todo o movimento que existe para frear essas tentativas de sabotagem do Estado Democrático de Direito, elas estão respaldadas justamente na teoria geral do garantido. Você pode ter uma interpretação diferenciada. Você pode entender. Ele usa o artigo 142 da Constituição, né, para uso de forças armadas, de intervenção militar e tal. Ele pode ter uma interpretação, tem todo o direito de ter uma interpretação diferente, própria desse dispositivo constitucional. Agora, essa interpretação ela não pode ser exercida, né, arbitrariamente por ele. Precisa que essa interpretação encontre respaldo no direito, na estrutura judiciária, coisa que não tem encontrado, coisa que não tem tido eco. A Constituição é muito clara quando fala da forma como nós vamos se manifestar, como o povo se manifesta, e fazer passeata na rua não significa que nós damos plenos poderes, meia dúzia de gente gritar eu autorizo, não é suficiente para que ele se constitua num poder autocrático, que possa dispor do direito ao seu bel prazer e do Estado ao seu bel prazer. O que permite isso a ele é que os deputados não tornem para o impeachment nunca. Ninguém faz nada na prática contra ele, mas então é importante que a gente tenha essa questão da garantia jurídica, de um mínimo de estrutura social que permita que a sociedade tenha garantia jurídica, que a sociedade tenha condições de saber até onde vai, né, e a partir de onde pode ir. E por aí vai. Tá? A gente precisa muito ter esse entendimento com base nisso. Basicamente. Aqui a gente tem o que eu já falei, né, do Estado de Direito. Eu vou me adiantando. Então, tá. A gente também tem a questão da teoria da validade, efetividade e vigência das normas, né, em que existe uma necessidade de que as normas respeitem um mínimo de estrutura, a gente falou já um pouco disso, né, as normas elas precisam ser válidas do ponto de vista legal, tá? Elas precisam estar amparadas pela estrutura judiciária, pela estrutura legal que existe no país, elas têm que ser efetivas, né? Elas têm que ter utilidade para a sociedade e elas têm que ser vigentes, elas têm que ser aprovadas. Né? E aí, aqui de novo a gente volta a falar da filosofia, né, da sociedade e daí do Estado enquanto principal garantidor. Né? A partir do momento em que o Estado não garante a efetivação da segurança jurídica, da garantia jurídica, o Estado se transmuda, deixa de ser um Estado democrático de direito e passa a ser um Estado de exceção. A gente vê isso de forma muito clara, por exemplo, no Afeganistão. Lá eles vivem um estado de exceção muito, muito claramente. Qualquer Estado em que a vontade do povo não seja soberana e que essa vontade não seja manifestada de forma plena e válida,
é um Estado de exceção, é um Estado que foge à regra do Estado democrático de direito. Eu acho que eu já falei disso aqui para vocês, não? Só para a gente terminar, existe um conceito, um conceito que está aqui, Carlos Cossio, um argentino. Tá aqui, eu sabia que tinha o nome dele. Carlos Cossio, eu não sei o nome dele direito, mas ele postula que a atual situação da sociedade degringolou de tal forma para um egocentrismo, para que as pessoas estão tão centradas em si mesmas que elas deixam de participar. E aí ele utiliza o conceito do ego, do superego e do id, que é da psicologia, para definir, né? O ego é a personalidade. É aquilo que é consciente. São as travas que a gente tem para evitar que a gente possa que a gente possa perder o controle. O superego é o inconsciente e o id é a parte instintiva, se eu não estiver enganado. Tá? A ideia que exista do ego é justamente impedir que o superego assuma, que o superego se desenvolva e assuma o controle. Aí ele vai impedir que aquilo que a gente pensa no nosso âmago, no nosso íntimo, venha à tona e a gente age de acordo com isso. Né? Então, é impedir que, sabe quando você está lá com o seu chefe, ele chama a sua atenção na frente de todo mundo e a sua vontade é fazer igual James McAvoy em Meu Procurado, pegar um teclado e socar na cara dele? Então, essa é a vontade que a gente tem. O ego é o que impede a gente de fazer isso. O problema é que o ego, atualmente, ele está se tornando tão egocentrista que a gente está perdendo esse controle. Ele não está mais utilizando os mecanismos de defesa, ele está sem trava. É isso que causa, por exemplo, um cara, no meio de uma passeata, puxar uma arma e apontar para outras pessoas. Né? É isso que faz com que uma mulher vire para um oficial da prefeitura e fale, sabe com quem está falando? O único momento da minha vida, eu tenho quase 40 anos, que eu posso dizer para vocês em que eu achei bem legal a utilização da frase "você sabe com quem está falando?" Foi num vídeo muito antigo que eu vi, do cara fez uma prova, estava fazendo uma faculdade, uma aula de faculdade, era uma prova, salas enormes, americanas, de 100, 100 e poucos alunos, acabou, todo mundo entregou, né? E aí ficou um para trás. E aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, e agora, né, ele chega para entregar a prova para o professor, falou, não, acabou, já foi, todo mundo entregou, você não entregou, o problema é seu, você está fora. Aí ele vira, olha bem fundo o professor e fala assim, você sabe com quem está falando? A professor dá uma risadinha, fala, não faço a menor ideia. Ah, tá, que bom, enfia a prova no bolo, assim, no meio do bolo. Agora acha qual que é a minha. E aí, você vai fazer o quê? Né? Assim. Oi, Pedro. Eu soltou no microfone. Ah, não dá. Então, eu vou ver se eu acho esse vídeo incomodador. Faltam 3 minutos. Então, fora isso, não tem nenhum sentido. Você sabe com quem está falando. Meu amigo, problema seu. Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Ah, quem está falando? Sei lá, problema seu. Só que existe, né? É muito comum a gente ouvir isso. Né? Você viu aquele juiz que falou, que deu carteirada na coitada da agente de trânsito, e depois até processou a mulher.
um absurdo, ridículo, né? Você não pode fazer mais nada, você não pode se posicionar social e politicamente. E o Cossio, ele fala justamente disso, não só na sociedade, mas o conceito de eu conheço os meus direitos. Então, há uma necessidade de se conhecer os seus direitos, é claro, mas há uma necessidade de se entender também que há deveres, que há limites para os seus direitos. O seu direito, ele só vai até onde começa. O direito do próximo. Mas as pessoas estão perdendo esse conceito, essa trava, né, social, digamos assim. E isso está dando margem para cenas horríveis, como que a gente já viu, né, de um cara que foi cobrado de usar máscara, sair perseguindo a mulher rua fora, espancando ela, né, e brigas no trânsito por bobagem, tudo isso. A verdade é que a gente está voltando para a barbárie. Né? Em breve a gente vai estar aí, de repente, para o caos total. Isso não é só no Brasil, tá, gente? Isso também acontece muito nos Estados Unidos, acontece muito na Europa, acontece no mundo inteiro. Tendencialmente, povos mais bem educados têm menos a contribuir com essas histórias. Não que não aconteça, acontece menos. Tá? Então, tem isso. Pessoal, acho que por hoje é isso. Deixa eu fazer antes da gente encerrar, deixa eu fazer um questionamento. Vocês depois coloquem no grupo. Querem continuar começando às 7 ou querem começar às 7h30? A gente teve uma aula, teve feriado, ele está voltando agora, eu quero saber de vocês. A gente não falou sobre isso. Mudar para 7h30, continuar às 7. Para mim, tanto faz. Não tá, então às 7, aparentemente. Aí daí tem que chegar às 7, né? Sem atraso. Então, beleza. Só isso que a gente precisava. E é isso, pessoal. Nos vemos próxima segunda-feira, dia 20. Dia 20. Boa noite. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. Até mais, professor. Vou colocar os slides. Pode deixar. Colocar os slides, colocar a apostila. Deixa eu parar de gravar já. Eu estou tendo um problema com o meu computador. Eu não estou conseguindo